Glória a Deus. Convido a todos para que abram as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12. Aos irmãos que estão em casa nos acompanhando, o texto que estamos compartilhando com os irmãos, eu acredito que essa é a quarta semana. Estamos falando sobre dons, né? Ao longo da semana algumas pessoas me questionaram, perguntando, né, sobre esse tema também, pedindo uma orientação sobre esse tema, se os dons estão apenas expressos aqui em Coríntios 12, ou se tem algum outro lugar da Bíblia que fala sobre dons. Nós vamos observar hoje algumas coisas relacionadas a isso, tá bom? 1 Coríntios capítulo 12, quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios levados pelos ídolos mudos, conforme eras guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém, queridos? Amém. A palavra do Senhor, ela traz certamente para nós nenhum contexto de confusão, mas de iluminação. A Bíblia, ela responde à Bíblia e a Bíblia nunca irá contra ela mesma. A Bíblia não é uma palavra que está ultrapassada ou até mesmo que está em falta com algo. Ela é completa e completamente capaz de poder tratar conosco em todas as áreas de nossa vida, em todos os tempos, em todas as eras, em todas as gerações. A palavra de Deus, certamente ela se renova em nossas vidas, e nós estamos dentro de um texto que um texto que tem a sua profundidade, mesmo se tratando de um texto que está direcionado a uma igreja em particular na cidade de Coríntios, né, que a carta de Paulo é dirigida à igreja e leva o nome da cidade, que é Coríntio. E aqui Paulo, nesse capítulo, ele trata sobre dons espirituais. Existem dons que estão aqui elencados e existem outros dons que não estão aqui, mas nós vamos encontrá-lo na Bíblia Sagrada em outras passagens, e hoje vamos falar um pouco sobre isso. Na semana passada nós paramos no versículo de número 7, né, onde ele fala: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, não é? E no versículo 5, 6 e 7, existe aí três coisas distintas. A primeira delas é que no versículo 5 ele fala que há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, não é? Dando claramente a ideia de que o dom que Deus nos dá é dado para a igreja de forma muito pessoal, sem que haja aquela ideia de compilação, alguém imitando alguém. Geralmente quem imita, irmãos, é o diabo. Deus é autêntico e na sua autenticidade Ele sempre estará fazendo algo novo em nossas vidas. Mas pastor, os dons falam os 9 dons que estão aqui são dons fixados: profecia, dom de línguas, cura, fé, sabedoria, conhecimento. E como não ser diferente? Ou melhor, como não ser igual? Como ser diferente? Não é? Se há no versículo 5 a ideia de que
o dom, ele é dado, essa diversidade de dom, ele vem para trazer à igreja o dínamo de Deus. Falamos sobre graça, não é? Falamos sobre esse dom como carisma de Deus dado à igreja. Agora, entenda que no versículo 5 ele diz: há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A ideia é, a igreja ela está dotada de várias pessoas que têm vários dons, ou cada pessoa dotada de um dom, ou de mais de um, se Deus assim quiser. Mas, entendendo que a igreja, ela tem um único Deus, um único Senhor, um único Espírito, que governa, que rege a igreja em todas as coisas. E veja o propósito pela qual esses dons são distribuídos, não é? Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E o versículo 6 ele vai falar: há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, dando a clareza de que o dom é para servir alguém. O dom tem esse exercício diaconal, de servir alguém. Nós tratamos isso na semana passada. E no versículo 7 ele diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, o Espírito Santo de Deus manifesta os seus dons em nossas vidas com utilidade, com necessidade, com propósito. Nós vamos observar que no versículo de número 8 em diante, onde fala sobre o dom da sabedoria, há um homem na Bíblia Sagrada chamado Salomão, e Salomão é um dos homens que Deus deu a ele uma sabedoria ímpar. E um dos casos que Salomão vivencia no reinado dele é quando duas mães trazem um bebê, uma criança, melhor dizendo, para questionar o rei de quem seria a criança. E naquele momento Salomão vem com a sabedoria divina, porque ali é uma sabedoria divina, em dizer: olha, vamos fazer o seguinte, já que não sabe-se quem é a mãe dessa criança, desse bebê, vamos partir a criança no meio, entregar metade para uma mãe e a outra metade para outra. Naquele momento, a mãe verdadeira se manifestou em dizer: não faça tal coisa, dê a criança para essa outra mulher, pois eu prefiro que o meu filho viva do que eu tenha ele morto. E ali se revelou a sabedoria de Deus na vida de Salomão, mas também fez com que aquela mulher pudesse, fez com que Salomão pudesse enxergar qual era a verdadeira mãe. Então, a sabedoria, o dom da sabedoria, se revelou a Salomão naquela hora com propósito, com utilidade. O versículo 7 termina dizendo que é dado a cada um para o que for útil. Ou seja, naquele momento Salomão precisava desse dom, o dom da sabedoria. E Deus deu a ele esse dom para que ele pudesse ser útil naquela briga, naquela discórdia, naquele desencontro entre aquelas duas mães. Então o dom tem propósito, tem utilidade, tem finalidade, tem razão, tem causa. Ele não pode existir como apenas de forma vaga, como algo que é para serviço individual. O meu dom, não existe o meu dom. O dom é do Senhor, é Ele que dá, é Ele que nos leva a vivermos o sobrenatural que vem dele para nós. Olha o que diz o versículo de número 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Algumas expressões bíblicas falam da ciência. Conhecimento e ciência têm o mesmo significado. Quando nós lemos o capítulo 12, nós vamos observar aqui do versículo 8 até o versículo de número 11, ou melhor, até o versículo 10, 9 dons. Alguém pode dizer assim: cessou-se os dons e são apenas esses? E eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Vamos observar que temos
alguns outros dons que Paulo trata. Capítulo 12 de Romanos, versículo 6 em diante, olha o que ele diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou exortar, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Olha só, Paulo está falando de dons em Romanos que não tem em Coríntios. Existem os dons que estão citados para a igreja de Coríntios, os 9 dons. E aqui em Romanos, aos Romanos, a igreja de Roma, Paulo está falando de dons que não são citados lá em Coríntios. Esses dons que aqui estão citados, eles não têm o caráter do sobrenatural. Exortar, ensinar, repartir, presidir, exercer misericórdia, não é algo sobrenatural. Os dons que estão lá em 1 Coríntios capítulo 12, têm um caráter sobrenatural. Alguém pode presidir, e a presidência desse alguém, como o texto está dizendo aqui, ela revela o talento. Alguém é talentoso em presidir uma instituição, uma entidade, uma empresa, um ambiente. Ele tem essa habilidade em presidir. Ele é capaz de presidir. Ele exerce ali um talento que não tem necessariamente a conotação sobrenatural. Mas existe ali uma dádiva de Deus, porque o que o dom revela? A graça de Deus. O que é o dom? O dom é a graça de Deus revelada a mim e a você. Alguém canta de uma forma extraordinária. Cantar é algo sobrenatural. Curar, exercer o dom da cura, sim, é sobrenatural. Mas cantar é sobrenatural? Todos nós cantamos. É verdade que alguns têm uma habilidade na voz, uma instrumentalidade na voz que é um talento extraordinário, inclusive fora da igreja. Tem muitas pessoas fora da igreja que canta, que encanta, que comove corações, que canta, que chama a atenção de todos. Talento é diferente de dom. Existem dons sobrenaturais, como o dom da cura, dom de maravilhas, dom de interpretação, dom de línguas, dom da fé, dom de profecia, que é algo sobrenatural. Você chegar para um enfermo, como Pedro e João, olhando para aquele enfermo lá em Atos Apóstolos, dizendo: não temos prata nem ouro, o paralítico, mas o que temos te dou, em nome de Jesus levanta e anda. Ali está revelado o dom sobrenatural, o dom que o talento não se manifesta em fazê-lo, o dom em que traz algo sobrenatural, algo que está além da natureza humana e que tem que ser uma intervenção divina para que aconteça, e que se revela ali naturalmente a graça de Deus. Existem dons sobrenaturais. Existe dom de Deus dado aos homens que se revelam como talentos. E aqui nós temos no capítulo 12 de Romanos alguns dons que são dados, não é? com todo o zelo, mas sobretudo para manifestação de talentos, de pessoas talentosas. Olha o que diz o versículo 7 do capítulo 12 de Romanos: se é ministrar, se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Há algo sobrenatural em ensinar. Há algo sobrenatural em ministrar. Há algo sobrenatural em exortar. Há algo sobrenatural
em repartir, em presidir, em exercer misericórdia. Esses dons, ele tem um caráter de talento, ele tem um caráter que vai brilhantar o seu dia a dia, o seu trabalho. Aonde você passa, você vai cativar. Aonde você está, você vai atrair. Aonde você trabalha, você vai exercer diferença no contexto, no ambiente onde você atua. Esses talentos que Paulo aqui coloca, não tem um caráter sobrenatural, mas ele tem uma função extraordinária de revelar também a glória de Deus. Porque, irmãos, quando você chega num ambiente onde tudo está devidamente organizado, tudo está bem aparelhado, tudo está bem harmonizado, você consegue ver ali a glória de Deus. O ambiente onde você chega e está sujo, está coberto de coisas erradas, está tudo desorganizado, está empilhado assim como se fosse algo bagunçado mesmo, jogado às traças. A glória de Deus não está revelada ali. Deus é Deus ordeiro. Se você chega num ambiente, aí às vezes você chega numa instituição, numa escola, numa empresa, num comércio, num local de trabalho, numa repartição, encontra ali alguém que está à frente daquele ambiente e é tudo organizado, mas o cidadão, ele não é um cristão. E aí? Deus dá talentos aos homens, de forma que os homens se destacam entre outros. Agora, entenda aqui, quando nós temos um talento, precisamos levá-lo para servir a Deus. Talento é algo que o Senhor distribui de forma graciosa. Agora, a verdade é que Deus espera que usemos, olha só, use aquilo que Deus lhe deu, capítulo 12 de Coríntios, vamos lá. Com qual finalidade? Existe a diaconia no serviço daquilo que Deus lhe deu. Versículo 6, ele diz, no capítulo 12, versículo 6, e há diversidade de operações, mas o Deus que opera tudo em todos. Essas operações, a ideia do operar estar trabalhando para outro, está atuando para auxiliar outro. Os dons que Deus dá, seja dom sobrenatural, ou seja talento, entenda, serve para que sirvamos a outras pessoas. Lá em Romanos, no capítulo 12, nós vamos encontrar pessoas que foram dotadas de dons não sobrenaturais. Não é sobrenatural exercer misericórdia, presidir, exortar, ensinar. Não é sobrenatural. Agora aqui no capítulo 12 nós vamos encontrar dons sobrenaturais. E aí nós já vamos entender que no capítulo 12 de 1 Coríntios nós temos 9 dons. No capítulo 12 de Romanos nós temos dons que não são sobrenaturais. Agora vá comigo lá para Efésios. Efésios capítulo 4. Olha o que Paulo vai falar à igreja de Éfeso. Ele também vai falar sobre alguns dons. E esses dons têm um caráter ministerial. Capítulo 4 de Efésios, versículo 8 diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele deu, Jesus que deu. Versículo 8 diz, aí o 11: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. Há algo sobrenatural em ser evangelista? Há algo sobrenatural em ser um pastor? Há algo sobrenatural em exercer o apostolado? Há algo sobrenatural em ser um mestre que ensina, que instrui? Os dons sobrenaturais são aqueles que a lógica humana não pode explicar. Como fazer um cego ver, um surdo ouvir, um mudo falar, um paralítico andar, um morto ressuscitar. Alguém chegar e ser ministrado sobre ele a cura de um câncer, de uma doença terminal. E sem explicação humana,
um outrem dotado de um dom de Deus, colocar a mão e em nome de Jesus, ver aquela pessoa curada, ali nós temos um dom sobrenatural. Aqui nós temos dons que são dados, o carisma de Deus, sem ter o caráter de ser sobrenatural. Agora entenda, o fato de eu ter um dom que não é sobrenatural, e alguém que tem um dom que é sobrenatural, não define o grau de espiritualidade. Olha, fulano que tem um dom sobrenatural, ele é mais espiritual do que Beltrano que não tem dom sobrenatural. Não, a tua espiritualidade, o teu grau de intimidade com Deus não é medido por dons sobrenaturais ou coisa semelhante. O grande problema das igrejas neopentecostais hoje é o quê? As pessoas medem a espiritualidade de alguém pelo número de línguas estranhas que ela produz, pela forma como o culto ocorre, pelo rodopeio, as palavras em dizer que estou vendo isso, estou vendo aquilo, estou vendo anjo, estou vendo. Eu não estou dizendo que Deus não permita com que os seus anjos passeiem entre nós, de forma nenhuma. Anjos são ministradores de ordem divina e certamente eles passeiam entre nós para cumprir desígnios de Deus. Mas eu não posso atribuir a minha espiritualidade à possibilidade de eu estar vendo ou não anjos. Se a igreja, no culto da igreja, não tiver visão de anjo, então o culto não foi espiritual. Não, de forma nenhuma. O meu grau de espiritualidade não está em dons sobrenaturais ou em dons que não tenha esse caráter sobrenatural. O meu grau de espiritualidade está ligado ao temor que eu tenho ao Senhor, a capacidade que eu tenho de me curvar diante de Deus e obedecer a sua palavra, aos princípios que regem a sua palavra. Aqui no capítulo 4 de Efésios, Paulo está trazendo os dons ministeriais, que não tem caráter sobrenatural, porque ser um evangelista, ser um apóstolo, claro que a figura apostólica, ela conclui-se na pessoa de Paulo. De lá para cá nós não temos um apóstolo com as mesmas características que os apóstolos tiveram, com a autoridade canônica que Paulo, Pedro, Tiago, João e os demais tiveram. Mas nós temos sim, hoje a figura do pastor, a figura do evangelista. Então é necessário que nós entendamos que esses dons que Deus dá, necessariamente não há aqui nenhum caráter sobrenatural em exercer esses dons. E nós não podemos dizer que quem exerce dons de cura, dom da fé, dom de maravilhas, dom de línguas, dom de interpretação de línguas, é mais espiritual do que quem exerce o dom que aqui está dizendo de um evangelista, ganhador de almas, de um professor, de alguém que está ensinando, de alguém que está instruindo, de um pastor, de alguém que preside, de alguém que exorta, de alguém que está ali para exercer misericórdia. Esses também devem ser tratados como o carisma de Deus, como a graça de Deus, como o favor de Deus, como a benevolência de Deus. Entenda aqui, dom não é para fazer alguém rico ou fazer alguém famoso. Dom é para servir outro. Deus lhe dá um dom para que você sirva alguém. Alguém que está lá na empresa, eu estou servindo essa pessoa. Alguém que está lá na escola, eu estou servindo essa pessoa. Alguém que está lá no comércio. Alguém que está lá no trabalho. Alguém que está no meio familiar. Alguém que está na igreja, servindo alguém com o dom que Deus me deu. Não precisa necessariamente esses dons ser sobrenatural. Como eu falei, exortar, ensinar, presidir, exercer misericórdia, repartir, como Paulo fala aos Romanos, são dons que Deus dá para que exerçamos de forma que alguém seja beneficiado. A ideia de cooperação que Paulo fala em Coríntios é para que alguém seja alcançado.
Você já pensou o talento que Deus lhe deu? Se esse talento tem abençoado alguém? E se tem, parabéns. E se não tem, se preocupe em fazer com que ele abençoe alguém. Deus lhe deu um talento, Deus lhe deu um dom. Este dom não é necessariamente sobrenatural, ele é algo normal, do ponto de vista de que você está fazendo algo que não vai se destacar no sentido de dizer, rapaz, isso não tem explicação humana. Mas ser ordeiro, presidir com excelência, com cuidado, ensinar com esmero, exortar com a medida certa, necessariamente não tem algo sobrenatural nisso, mas revela sim a glória de Deus para aqueles que estão como dentro do seu raio de alcance, que estão ali dentro da capacidade de você alcançá-los ou alcançá-las. Então eu entendo que existem dons que Deus dá, que tem um caráter sobrenatural, mas também existem dons que Deus dá, que tem um caráter de alcançar e de ministrar sobre a vida de tantos, sem esse apego sobrenatural, mas que ele tem o mesmo peso de relevância para Deus, porque para Deus não tem dom na condição de grande, e um dom na condição de pequeno valor, de pequena importância. Deus dá um dom, e esse dom você deve exercê-lo com sabedoria, com graça, com misericórdia. Olha o que diz Pedro, 1 Pedro, vai lá, vamos lá, por gentileza. Primeira carta do apóstolo Pedro. Pedro também vai tratar sobre essa questão, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, 9, 10 e 11. Olha o que ele diz. Mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo, olha só, olha como ele vai qualificar a glória de Deus através de nossas vidas, o carisma de Deus, hospitaleiro uns para com os outros, sem murmuração, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como os bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administra, o dom de administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado, por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Entenda, nós temos dons que Deus dá, que vai revelar, e esse é o propósito, seja dom sobrenatural ou não sobrenatural, todos eles têm o propósito de revelar a glória de Deus. Você sabia que lá no seu comércio, você deixando tudo organizadozinho, tudo bonitinho, tudo bem arrumadinho, você está revelando a glória de Deus lá? Mas o meu comércio é tão simplesinho, pastor. Eu estou lá no meio da feira, ninguém vê, poucas pessoas passam, mas se tiver tudo organizadozinho ali, bem administrado, você está revelando a glória de Deus também. Deus chama pessoas, irmãos, para administrar. Aí o texto está dizendo, quem administra, administre segundo o poder que Deus dá. Ser um administrador é um dom de Deus. Exercer a administração é um dom de Deus também. Não é o único, mas tem aqui alguns. Falei em Romanos, falei em Coríntios, estou falando em 1 Pedro. São dons que Deus dá aos homens para que exerçamos com sabedoria. Entenda que tudo aquilo que Deus dá, Ele também vai requerer. Nós temos a parábola dos talentos. Foi dado 5, foi dado 2, foi dado 1. A quem foi dado 5 multiplicou, a quem foi dado 2 multiplicou, a quem foi dado 1 enterrou. Quem recebeu 5 ao multiplicar foi abençoado, quem recebeu 2 ao multiplicar foi abençoado, e quem enterrou até o que tinha lhe foi tirado e foi amaldiçoado. O dom que Deus te deu
é para que você use para abençoar e multiplicar. No reino de Deus é multiplicação. No reino de Deus é crescimento. Mas isso devemos fazer com a graça de Deus, favor de Deus, misericórdia de Deus, bondade dele. Alguns foram dotados de dons espirituais, ou melhor, dons sobrenaturais. Outros foram dotados de dons que revelam talentos extraordinários. Exortar, presidir, ensinar, repartir, administrar. São dons que Deus também dá. E precisamos pedir ao Senhor sabedoria, tanto para exercer o dom sobrenatural, quanto para exercer dons que não têm caráter sobrenatural. Agora entenda aqui uma coisa: nenhum dom, seja ele qual for, deve ser tratado como de particularidade de alguém. Se Deus lhe deu um dom, exerça ele sem considerar que ele é seu. Deus me deu e eu preciso cuidar dele com excelência. Na parábola dos talentos, chegou uma hora da prestação de conta. Aquilo que Deus nos dá, ele também vai cobrar. A Bíblia diz: a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Então precisamos entender que aquilo que Deus nos deu tem propósito. Primeiro, eu não posso considerar como meu. Está sobre os meus cuidados, sobre a minha administração, sobre a minha proteção, sobre o meu zelo, mas sobretudo ele é de Deus. Segundo, ele serve a mim, mas não só a mim, ele tem que servir a alguém. Deus não dá dons aos homens para que os homens venham engordar. Deus dá dons aos homens para que os homens sejam instrumento da glória de Deus para revelar a outrem. Alguém tem que ser impactado por aquilo que Deus lhe deu. Se foi um dom sobrenatural, alguém tem que ser ministrado, alguém tem que ser alcançado. Se foi um dom que não tem caráter sobrenatural, alguém também tem que ser ministrado e alcançado por aquilo que Deus lhe deu. Todos os dias, quando você orar, coloque diante de Deus: Senhor, o que tu me deste como um dom, esse talento que tu me deste aqui, Senhor, eu quero colocar à tua disposição, de forma que pessoas sejam abençoadas através das minhas mãos, através do trabalho das minhas mãos, através da ação dos meus atos, que alguém seja abençoado. Pois bem, por gentileza, abra comigo lá em 1 Coríntios capítulo 12, vamos ao versículo 8. Diz o versículo 8: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento. Em algumas traduções, como eu disse, tem ciência. Todos os versículos 8, 9 e 10, e eles falam da distribuição e de forma nominal, dando nome a cada dom, mas ele fala que a origem de todas elas parte do Espírito. A origem de todos os dons distribuídos parte do Espírito. E aqui não é um espírito qualquer, não é um espírito do homem, não é um espírito maligno, não. É a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Ele vai falar dessa condição de unidade. A um pelo mesmo Espírito. Não é dois Espíritos, não é três, não. É o mesmo. Por isso, sabe o que é extraordinário? Um dom, ele nunca vai se chocar com o outro. Porque quando Deus dá dons aos homens, Ele dá para a glória do nome dEle. Deus deu ao seu Filho Jesus sabedoria para responder inúmeras indagações. Deus dá ao Espírito Santo autoridade para manifestar o poder dele, do próprio Deus. Lembre que quando Jesus estava na terra, ele disse aos discípulos: eu vou ao Pai, rogar ao Pai,
para que envie o outro Consolador. Ele vos lembrará tudo aquilo que eu vos tenho dito, e ele vos guiará em toda a verdade. Paulo aqui está falando deste outro Consolador, que é o Espírito Santo. O versículo 8, ele inicia, e ele é repetitivo, no versículo 9 e 10, ele repete essa mesma expressão, Espírito. É o mesmo Espírito, é Ele mesmo, é Ele que dá, não há outro. Não tem dons dados pelo demônio, irmãos. Se alguém tem algum dom, esse dom veio de Deus. Toda dádiva, todo dom, todo presente é dádiva, dom de Deus. O diabo pode imitar, mas ele não tem o poder de dar dom. Quem dá dom é Deus. Os dons sobrenaturais é Deus. E aí sabe o que é extraordinário? Porque o dom de Deus não é negociado. Ah, eu queria tanto ter o dom da fé. Quem dá é Deus. Você não pode pedir a ninguém a não ser Deus. É Ele que dá. Ah, eu queria tanto ter esse dom de presidir. Eu queria tanto ter esse dom de administrar. Eu queria tanto ter esse dom de repartir. Eu queria tanto ter esse dom de exortar. Peça a Deus. Se Ele tiver no propósito dEle definido que você receberá, certamente Ele o fará. Agora entenda, seja agradecido por aquilo que Deus já lhe deu. Reconheça aquilo que Deus já lhe deu, porque aquilo que Deus já lhe deu também será requerido. Deus lhe deu um dom. Exerça com sabedoria, exerça com graça, exerça com fervor. E exerça consciente de que esse dom não é seu. Quem lhe deu requererá, vai cobrar. Esse dom vai me servir, mas também tem o propósito de servir a outro. E também esse dom que você tem que ser revertido para que o nome de Deus seja glorificado. Os dons que Deus dá é para que o nome dele seja glorificado. No versículo 8 do capítulo 12, ele vai falar de dois dons: o dom da sabedoria e o dom do conhecimento. Diferente da sabedoria e conhecimento, nós temos aqui dois dons distintos. Um está falando simplesmente daquilo que revela a própria sabedoria, a sofia, ou a sabedoria de Deus. A palavra logos, a palavra sabedoria, que vem do original de sofia, de conhecimento, ou melhor, da própria sabedoria de Deus. Isso que é sabedoria é algo que Deus enxerta em nós. Como eu citei o caso de Salomão. Será que alguém esperava que Salomão respondesse como ele respondeu aquelas duas mães? Foi muito marcante, muito forte. Havia 2 bebês. Durante a noite, uma daquelas mães, ao dormir, esmagou, sufocou um dos bebês. E quando acordou, um bebê estava morto. Ali uma sabedoria de Deus em dizer assim: olha, a mãe que for a mãe verdadeira, certamente se revelará. Salomão chega e diz: olha, vamos fazer o seguinte, já que não sabe quem é a verdadeira mãe das duas, vamos dividir aqui a criança no meio e dar metade para uma, metade para a outra. A verdadeira mãe se revelou ali e dizer: não, deixa o menino, deixa a criança com ela. É melhor a criança estar viva do que morta, porque morta não servirá. Deixa a criança com ela. Ali se revelou a mãe. Quem deu sabedoria a Salomão para responder assim? Deus. Quando Jetro estava diante de Moisés e viu Moisés sucumbindo com tanta carga que ele estava levando, por responder por um exército enorme, aproximadamente quase 2 milhões de pessoas, todo mundo vinha pedir conselhos de direção e orientação a Moisés. Deus deu o dom da sabedoria a Jetro para dizer a Moisés: constitua maiorais aí, bota maiorais de 500, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10.
constitua pessoas que possam responder por alguns negócios e você fique apenas com outros negócios, com quanto que lhe poupe, de forma que você possa ter mais condições de cuidar do povo e não ter tanta coisa sobre seus ombros. O princípio que Jetro deu a Moisés ali foi um princípio da administração, mas quem disse a Jetro que ele deveria falar isso? Deus. Quantas vezes a gente está enfrentando uma situação que a gente fica se perguntando como é que eu vou resolver isso? E na hora H, Deus dá a estratégia. Aí você vai perguntar a você mesmo: como é que eu consegui resolver isso mesmo? Da onde é que foi que partiu? Quem foi que me disse? Aonde é que foi que eu li? Aonde é que foi que eu pesquisei? Quem me trouxe essa ideia? Deus, na hora, simplesmente iluminou seu entendimento para que você entendesse. E ao entender, você executasse. Sabedoria é algo que Deus dá a cada um de nós, segundo o seu favor, segundo a sua graça. E o texto no versículo 8 diz ainda: a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, que é a gnose de Deus, ou seja, aquilo que está ligado diretamente ao próprio conhecer de Deus, o ser. Conhecimento diferente de sabedoria. Um é Sofia e o outro é o conhecimento de Deus através da sua gnose, aquilo que representa o seu próprio ser. Deus dá a palavra do conhecimento, o logos ligado a essa gnose de Deus, essa parte do conhecer de Deus, essa parte que está ligada ao conhecimento que vem, que brota de Deus. Ele é extraordinário, sabe por quê? Porque Deus dá, quando Ele dá esse dom a alguém, Ele está dando a essa pessoa a capacidade de conhecer como poucos conheceriam e como poucos teriam estratégia de como lidar com esse conhecimento. Nós temos na Bíblia Sagrada alguns homens que Deus deu este dom, que fez com que eles pudessem projetar algo extraordinário, algo que para a sua época era incomum, era algo sobrenatural. E aí nós ficamos vislumbrados como Deus, de forma extraordinária, delega os seus dons a cada um de nós. E qual o propósito desse dom? Não esqueça, o propósito desse dom sempre será, de todos os dons, sempre será glorificar o nome de Deus, sempre será de engrandecer o nome do Senhor, sempre será de fazer o nome de Deus grande. Se o dom que Deus te deu não faz Deus ser glorificado, eu e você estamos falhando com o dom que Deus deu. Mas use o dom que Deus lhe deu para que o nome dele seja glorificado. Quando eu entendo isso, eu digo: Senhor, eu sou apenas instrumento em tuas mãos. Revela em mim, revela em nós os teus dons, para que façamos e sejamos instrumento da tua glória, para que outros sejam abençoados. E aí, quer ver um exemplo? Jesus, ele tinha, de uma forma muito extraordinária, esse dom revelado nele mesmo. Porque quantas vezes chegaram para pegar Jesus de surpresa? A mulher adúltera mesmo foi um teste para Jesus de forma extraordinária. Quem esperava que Jesus viesse com aquela resposta? Porque a indagação ali era o seguinte: nós vamos levar a mulher, ela foi pega no ato do adultério. Na lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. Se ele dizer que apedreja, como é que fica o fato dele ter falado de amor? Quando é que fica o amor dele? E se ele dizer que deve amar, e a lei do Senhor, como é que vai ficar? Então, naquele momento em que a multidão levou aquela mulher até Jesus para ela ser apedrejada, Jesus respondeu com o conhecimento, com esse dom que Deus dá, de forma extraordinária, trazer uma resposta inesperada, trazer uma resposta até então não encontrada.
trazer uma resposta que até então não foi dita por alguém. Porque quando Jesus diz, quem não tiver pecado, joga a primeira pedra, procure na Bíblia Sagrada, irmão, algum momento que algum profeta, algum rei, algum sacerdote disse a mesma resposta que Jesus deu naquele momento. É uma resposta singular, que traz naturalmente do conhecimento de Deus, da própria essência de Deus. O dom do conhecimento, ele de forma extraordinária nos faz revelar coisas que até então não eram ditas, que até então não eram vistas, que até então não eram reveladas. Jesus revelou esse dom, e esse dom que ele revela naturalmente a glória de Deus. Então, se alguém tem esse dom, seja o da sabedoria, seja o do conhecimento, exerça-o, não como se fosse seu, de propriedade particular, de uso pessoal, para a sua glória, para o seu engrandecimento. Não, use para que alguém seja alvo do favor de Deus, seja agraciado por Deus, e através de você alguém diga, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Se alguém assim faz, nós estaremos cumprindo com aquilo que representa a razão de exercermos este ou aquele dom. Quando Paulo assim o faz, ele está deixando claro que todos os dons que Deus tem dado pelo seu Espírito, tem o propósito que venha glorificar o nome do Senhor. Eu quero que você possa aí guardar no seu coração essa palavra, mas sobretudo que você possa trazer à sua memória o dom que Deus me deu, como eu tenho utilizado ele, como eu tenho utilizado este dom, de que forma eu estou utilizando esse dom, como é que está sendo usado o dom que Deus me deu. Eu estou usando para o meu deleite pessoal, eu estou usando para que alguém seja agraciado e abençoado com isso, eu estou usando para que o nome do Senhor seja glorificado. Não é errado usar para o seu benefício também, mas entenda que eu não posso usar apenas para mim, eu preciso usar para alguém também, mas também não devo usar só para alguém, tem que ter uma medida para alguém e também para você. O segundo maior mandamento bíblico qual é? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu só vou conseguir amar alguém se primeiro eu me amar. Se eu não me amo, eu não conseguirei amar ninguém. Agora, se eu me amar, se eu me amo, eu vou conseguir amar alguém. Então, para que eu ame alguém, primeiro eu tenho que me amar. E aí, o dom que Deus dá não é apenas para que outros sejam abençoados, mas para que eu também seja abençoado. Não tem um crescimento aleijado, irmãos, onde cresce uma banda e a outra não. O crescimento perfeito é aquele que todos crescem juntos. Não tem aquele crescimento que você cresce e todo mundo fica lá embaixo. Cresça junto com alguém, cresça junto com outros, cresça junto de mãos dadas com um grupo de pessoas, com o maior número possível, porque com isso você estará glorificando o nome de Deus. Quando alguém cresce e os outros não crescem, tem defeito. Quando outros crescem e você não cresce, também tem defeito. Agora, quando todos crescem juntos, o nome do Senhor certamente está sendo glorificado e você está sabendo usar como convém os dons que Deus lhe deu. Quem pode dizer amém? Amém. Queridos, eu quero lembrar a todos que